a gente não pode se limitar só ao que está escrito, ao que a gente lê, ao que as pessoas falam. Então, eu sempre digo, não acredite em nada do que eu falo, ou do que você lê, ou de qualquer pessoa. Acredite em você, acredita no seu saber, na sua intuição. Então, se a tua intuição está dizendo para você acreditar no que eu estou falando, acredite. Mas não é porque é a minha verdade que tem que ser a sua, tá? A minha verdade é só o meu ponto de vista. E de outras pessoas, a mesma coisa. Dos livros, a mesma coisa. Então, sempre é o ponto de vista da pessoa que está passando a informação. Então, nunca acredite em tudo. Se tem dúvida, vai pesquisar outras fontes, tá? Para você não ficar limitado a uma pessoa só, a uma visão só. Os livros, eu aqui falando, é apenas uma orientação. E a gente tem que buscar depois o que interessa e o que funciona para nós, de acordo com aquilo que a gente aprendeu. O nosso corpo, ele é uma antena, tá? Quando a gente veio aqui para a Terra, a gente veio com um corpo físico, que ele é responsável pela nossa interação, né? A nossa forma de expressão aqui nesse planeta, certo? É a forma com a qual a gente tem de interagir com o mundo, é o corpo físico, porque ele é o nosso instrumento aqui na Terra de se mostrar, de experienciar as experiências aqui, de vivenciar. Ele é o nosso instrumento de trabalho aqui na Terra. Então, ele veio equipado como uma antena. Ele, energeticamente falando, quando você chega perto de alguém ou de alguma coisa, algum lugar, alguma consciência, porque tudo é consciência, tudo são entidades, né? O meu computador é uma entidade, o meu relógio é uma entidade, eu sou uma entidade, você, o espírito que está aqui sem corpo é uma entidade, né? Que nós estamos rodeados deles. Enfim, tudo é uma entidade. O seu corpo, energeticamente, ele percebe isso antes de você, porque ele consegue captar a energia da aura da outra pessoa, a vibração energética da outra pessoa. E tem literalmente pessoas que têm aura de espinho. O que é uma aura de espinho? Ela está tão contaminada na aura dela, com tanta dor, sofrimento, maldade, julgamento, crença limitante, um monte de coisas, que ela começa, para quem tem capacidade sensitiva e quem vê a aura, não sei se é o caso de alguém aqui, mas quem vê a aura sabe do que eu estou falando. Parece espinho mesmo. E quando você chega perto de uma aura dessa, a sua aura é muito maior que o seu corpo. E o da outra pessoa também. Então, quando você chega perto da pessoa, aqueles espinhos, aquela vibração ruim que tem essa aura, ela encosta na sua aura antes de chegar no seu corpo. E você sente energeticamente. E a resposta do seu corpo é ter a intuição de que aquela não é uma boa pessoa. Porque ele sente energeticamente, antes de você racionalizar na sua mente e achar que não tem problema nenhum. Só que lá na frente, quando você começa a conviver e dá problema, aí você lembra da sua primeira intuição. Por isso que a gente costuma dizer que a primeira impressão é a que fica. A primeira impressão realmente é a que fica, porque é a impressão energética que a gente pega do outro, e não a física. Porque a física, ela é apenas uma capa do que a gente já tem, que é muito maior, tá? E que está além do corpo, mas que a gente consegue sentir. Só que a gente precisa dar atenção, porque a gente não presta atenção nisso. Então, a consciência que a gente fala aqui, que não julga, ela inclui tudo, sem julgar nada. Ela é total presença. Quando a gente fala presença no agora, mindfulness, né, que a gente fala, é estar presente e consciente de tudo que está te acontecendo no momento. Não é amanhã e não é no passado. É o presente no momento presente, a consciência do que está acontecendo nesse presente. Todos somos uns seres infinitos, junto com o ser finito que é o corpo. O corpo representa o ser finito aqui na Terra. E o ser infinito é o que a gente é, a essência, é o que não morre, né? Porque quando a gente vai morrer, o corpo vai ficar, mas a essência continua. Então, reconhecer o ser infinito é você reconhecer que você é, que você sabe, que você recebe e que você percebe tudo, tá? Quando a gente está trabalhando no ser finito, a nossa tendência está sempre no pensamento, no sentimento, na emoção, no julgamento, na polaridade, aprisionamento, condicionamento, limitação, de tudo que a gente pode concluir na nossa mente racional, né? Então, isso é a finitude do nosso ser, que vive na polaridade do bem e do mal, do certo e errado, do branco e preto,
né? Porque o ser infinito, ele tudo é. Ele tudo vê, ele tudo sente, ele tudo sabe, ele não precisa julgar nada. Porque ele é tudo. Ele é o bem, ele é o mal. Ele é o certo, ele é o errado. Ele é o branco, ele é o preto. Ele é tudo. Então ele não julga nada. E as perguntas, o que elas fazem? As perguntas estimulam a nossa consciência. As pessoas, elas costumam escolher o grau de consciência que elas estão dispostas a ter. Então, isso significa que para você estar presente, você tem que estar consciente. Mas na maior parte do tempo, ou a gente está preocupado com a casa, com o trabalho, com ganhar dinheiro, com comer, com o cachorro, com os filhos, com etc. E a gente não consegue ficar totalmente consciente do mundo que a gente não vê com 5 sentidos, né? Da onde está a nossa energia, que é o ser infinito. Então a gente precisa tomar cada vez mais consciência desse ser que a gente é. E muitas pessoas não têm a menor ideia do que significa consciência, tá? Elas acham que porque elas estão de olhos abertos, elas estão conscientes. E a consciência não é você estar aberto, isso é apenas estar acordado. E não é porque você está acordado fisicamente que você está consciente e nem desperto, né? Além dos seus 5 sentidos. Então, consciência é quando você realmente está presente e engajado com tudo que está acontecendo ao seu redor e sem julgamento. A consciência, ela é um músculo que a gente trabalha, ela não é uma coisa que a gente já tem pronta, né? A gente vai desenvolvendo como se fosse quando você vai para uma academia fazer musculação, você desenvolve um músculo físico. A consciência é um músculo que você vai treinando todos os dias, você estar presente, você estar consciente. Qual é a porcentagem da sua vida que você realmente está disposto a ser totalmente consciente e presente agora? Nada é bom ou mal. Tudo é um ponto de vista. Não existe polaridade de bem e mal, certo e errado, porque tudo é uma coisa só. São só polaridades de uma mesma coisa. Então, uma moeda, ela tem 2 faces, mas ela não deixa de ser uma moeda. Nem quando ela tá no cara, nem quando ela tá no coroa. São apenas faces diferentes da mesma coisa. Quando você não considera que uma coisa é boa ou ruim, você simplesmente olha ela como um observador, na programação neurolinguística, a gente costuma fazer um treino, né? Para você ser o observador, se colocar fora da situação e observar todos os fatos como se você fosse um espectador, como uma tela de cinema. Então, como se você estivesse numa plateia e olhando para uma tela de cinema. E lá você consegue desvincular a sua emoção. Porque quando você olha como se não estivesse acontecendo com você, você consegue desapegar, você consegue desvincular a emoção que está no processo. E aí você consegue pensar com mais clareza. Porque quando a gente fala para não julgar, a gente não está falando só para não julgar o outro, ou não aceitar ou não se importar com o julgamento do outro. A gente está falando principalmente para a gente não se julgar, para não nos julgarmos, porque o auto-julgamento é uma das coisas mais cruéis que a gente faz com a gente mesmo. Porque enquanto a gente está se julgando, a gente fica bloqueado e limitado. A gente está negativando todo o poder que a gente tem, né? Está limitando tudo que a gente pode. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O que é esse negócio do ponto de vista? Se eu falar pra você, vamos supor que você come filé mignon todo dia. Eu dou sempre esse exemplo. Você come filé mignon todo dia, tá? Pra quem não come carne, vamos supor que é outra coisa. Eu não como carne, só tô dando o exemplo aqui do filé mignon porque é uma coisa mais fácil. Você come filé mignon todo dia, que é uma carne macia. Se eu chegar pra você e falar pra você, eu não lembro mais no Brasil qual que era a carne, uma carne dura aí no Brasil. Qual que é uma carne dura? Coxão duro? Coxão duro, né? Coxão duro. Se você come filé mignon todo dia e eu te oferecer coxão duro, você vai falar, eu não como coxão duro é ruim, porque eu tô acostumado a comer filé mignon todo dia. Então eu tô aqui, ó, meu nível tá aqui, eu como filé mignon todo dia. E você tá me oferecendo coxão duro, que tá aqui embaixo, na minha percepção. Só que aí eu vou para um cara que come ovo todo dia ou não tem nem ovo para comer, passa fome, e ofereço o coxão duro para ele. Ele vai dar pulo de alegria e vai falar que é maravilhoso, sabe por quê?
porque coxão duro é carne e ele nunca come carne. Então, quem é que tá certo? O coxão duro é bom ou é ruim? Quem que tá certo? Ninguém tá certo. E os dois estão certos. Tudo depende do ponto de vista. Tudo depende do filtro que você tem nos seus olhos, das crenças que você teve desde criança, daquilo que está dentro da sua caixinha de resposta do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Tudo está dentro da sua polaridade, das caixinhas que a gente cria durante a vida inteira na nossa cabeça, porque durante a vida a gente cria caixinhas na nossa cabeça assim, ó. Essa aqui é a caixinha das respostas certas, essa aqui é a caixinha do que é bom, essa aqui é a caixinha do que é ruim. E durante as situações que acontecem na vida, a gente vai tirando as respostas prontas das nossas caixinhas, né? Dependendo da situação, eu tiro dessa caixa, dependendo da situação, eu tiro da outra. Ou seja, tudo que acontece, a gente põe o nosso filtro da nossa limitação, do nosso preconceito, do nosso julgamento, do que a gente aprendeu quando era criança, dos medos que a gente tem, todo o filtro que a gente criou na nossa frente é através do qual a gente enxerga as coisas. Mas isso não quer dizer que ela é da forma que a gente vê. Então, se o filé mignon para mim é mole e é bom, e o coxão duro é ruim, para quem nunca comeu carne, o coxão duro é bom. Então, tudo depende de onde você está olhando, do ponto de vista que você está enxergando. Se eu disser para você assim, você está num show de rock, vamos supor que você está no meio da AMB, num show de hard rock, só tem gente vestida de preto. E você está lá no meio. Você olha para tudo, você só vê gente vestida de preto. E aí eu viro para você e falo assim, olha, fulano, acha para mim aí, nessa multidão, alguém que esteja vestido de verde e amarelo. Ou de verde com bolinha amarela. Você vai dar risada, vai olhar pra minha cara e vai falar, você é maluca? Como é que eu vou achar no meio desse monte de gente de preto? Como é que eu vou encontrar nessa multidão uma pessoa vestida de verde com bolinha amarela? Não vou. E realmente você não vai. Só que se eu pegar você e puxar você dali, levar você para um helicóptero e mandar você olhar lá de cima e mandar você encontrar lá no meio da multidão de preto o cara que tá de verde com bolinha amarela, você vai olhar e vai achar fácil. Por quê? Porque você saiu da situação. Você subiu para o alto da montanha e você está enxergando de cima. Então, quando você enxerga de cima, o seu ponto de vista é diferente. E a partir do momento que a sua perspectiva aumenta de espaço, a sua consciência abre e você tem mais opção. É isso que a gente faz quando a gente faz uma pergunta. Você sai do núcleo, sobe e vê por cima a situação. E aí você tem as infinitas possibilidades para escolher. Porque quando você está dentro da resposta, que é a limitação, você só tem uma resposta. Você não tem opção. Então, o ser infinito, ele tem total escolha. Ele percebe, ele sabe, ele é e ele recebe tudo, tá? Sem filtro, sem barreira. Ele baixa todas as barreiras para receber tudo. Isso é a libertação. Então, sempre que qualquer coisa na sua vida ou na do outro acontecer, que você for julgar ou se julgar, eu aprendi isso, tá? Isso é uma coisa que demora. Você vai treinando e você vai começando a aprender e sua vida vai ficando mais leve. Eu uso a regra dos 5 segundos, que eu aprendi num livro. A cada vez que você vai proferir um julgamento ou uma opinião, ou você vai receber um julgamento ou uma opinião e vai responder aquilo, conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 segundos é o momento em que você aprende a receber a informação, a captar a informação. Antes de você rebater e já sair gritando e julgando e dizendo não é isso, não sei o quê, absorve e fala, interessante o seu ponto de vista. Só que isso não quer dizer que precisa ser o seu ponto de vista. É apenas o ponto de vista do outro. E ele tem direito de ter o ponto de vista dele. Assim como você tem direito de ter o seu. Então ninguém está errado. São simplesmente pontos de vistas diferentes. Esteja aberto para receber tudo.
Apenas lembre que a sua energia de escolha é o que vai fazer a diferença entre as coisas boas ou ruins na sua concepção que vão chegar na sua vida. Quando a gente fala um mantra, por que eu coloco tanto mantra lá no canal? E tanta repetição deles? Porque quando você profere uma palavra, essa palavra tem poder. Quanto mais pessoas repetem a mesma palavra ou a mesma frase com a mesma intenção, mais poder para aquela coisa essa palavra vai ter. Então os mantras, eles são direcionados exatamente para isso. Quantas milhões de pessoas rezam um Pai Nosso ou uma Ave Maria com intenção de cura, com a intenção de fazer uma oração para alguém para ficar bem, com uma intenção boa? Milhares e milhares de pessoas no mundo fazem essa oração com a mesma intenção, que é uma coisa boa, né? Que é ajudar alguém ou a si mesmo. Quando milhares de pessoas utilizam uma energia através daquelas palavras específicas voltadas para um propósito específico, é aí que se forma a força da egrégora, tá? A força que os mantras têm, que as palavras têm. Então não é só a sua energia. Quando você está proferindo um mantra, você está puxando uma energia que é falada por milhares de pessoas com o mesmo propósito. Então essa energia é muito maior. Por isso que ela dá certo, por isso que os mantras têm tanto poder. Porque você não está usando a sua energia sozinha. A partir do momento que você profere essas palavras ou mentaliza, você está puxando a energia de todo mundo que está fazendo a mesma coisa ou que já fez desde 5, 10 mil anos atrás. Porque tem mantras que são milenares, principalmente os indianos. Sua mente obstrui o seu saber. Quando a gente fala aqui a mente, é a mente racional, tá? A consciência é diferente, não é disso que a gente está falando. Aqui a gente está falando da mente lógica, racional, que foi sendo moldada desde que a gente nasceu. É dessa mente que a gente está falando. A sua mente lógica, ela justifica tudo sem nada fazer para criar infinitas possibilidades. E é assim, se a sua mente funcionasse para alguma coisa, a mente lógica, você nem ia estar aqui tentando descobrir uma coisa nova, porque ela já teria resolvido todos os seus problemas. Você não teria problema nenhum, nem financeiro, nem de relacionamento, nem na família, nada. Sua mente resolveria tudo. Como ela não resolve, é porque ela realmente não funciona, tá? Quem funciona é o seu ser infinito. Então, eu falei tudo isso para que a gente chegue agora, né, em como fazer perguntas da maneira correta, da maneira mais eficiente. A pergunta, ela abre as portas das infinitas possibilidades. Quando você faz uma pergunta para o universo, a sua pergunta já é o pedido. Na Bíblia digam, peça e receberás. Você pede, você recebe. Então, quando você pede alguma coisa, você pergunta. As perguntas desafiam os nossos sistemas de crença, nossos pontos de vista, nossos julgamentos. Tá? Ela desbloqueia a limitação e ela joga a luz para que você tenha infinitas possibilidades. Eu costumo dizer que eu fiz um gráfico, agora eu vou mostrar esse gráfico aí, dá para ver? Estão vendo? É uma seta para cima, que é a seta da manifestação, e uma seta para o lado, que é uma seta da limitação. É um gráfico de 90 graus, tá? A seta que vai para cima é a manifestação e a que vai para baixo, à direita, é a limitação. Então, é assim. Aí tem o outro gráfico que é paralelo a esse, que é perguntas, que é uma seta verde que vai para cima, em paralelo com a manifestação, e uma seta vermelha que vai em paralelo com a limitação. Vou resumir. Quanto mais perguntas você faz, mais manifestação você consegue, mais você manifesta e cria as coisas na sua vida, mais você realiza, mais as coisas acontecem. Quanto mais respostas você dá, mais limitação você cria, menos manifestação acontece. Então, quanto mais perguntas, mais você manifesta, mais você consegue criar as coisas. Quanto mais você responde, mais você limita, menos coisa você cria. Tá? É um gráfico simples. Eu vou até parar aqui, porque agora não faz mais sentido. Então, o que acontece? Por que isso? Porque a partir do momento que você... Eu vou dar um exemplo, tá? Eu gosto de dar exemplo para tudo, então eu vou dando exemplo aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Primeiro, tá? Tudo começa com uma pergunta.
O objetivo da pergunta é você não entender qual vai ser a resposta, é você não entender o processo. Porque assim, o universo, ele é o pai mais amoroso que você pode ter. Ele vai te dar tudo. Por quê? Se você tem um filho e você tem condição, você tem dinheiro, você tem abundância e ele te pede alguma coisa, você vai dar. A não ser que você queira castigar ele por algum motivo, né? Mas você sempre vai dar tudo o que seu filho quiser, desde que você tenha. E o universo, ele tem tudo, porque ele é tudo. E ele é abundante, ele é infinito. Para ele não existe escassez. A escassez que a gente enxerga, né, da concorrência, da competição que a gente tem aqui no mundo, eu tenho que tirar de um para dar para o outro, se não tiver, se um ganhar mais, o outro ganha menos, não. Para o universo não existe, ele não é escasso, ele é infinito, ele cria o tempo todo. Então, se você tivesse dinheiro, uma máquina de dinheiro na sua casa, que você criasse dinheiro, por exemplo, o tempo todo, e seu filho te pedisse tudo, você ia dar tudo para ele, não ia? Você só não ia dar se ele não pedisse. Então, quando a gente faz uma pergunta para o universo, a gente está pedindo para o nosso pai: pai, eu quero esse brinquedo. Então, o que acontece? Eu dou sempre aqui o exemplo do Google, quem me acompanha já deve saber. Quando você quer saber a resposta para qualquer coisa. Na minha época não tinha internet, então eu ia nas bibliotecas. Eu passava dia e noite na biblioteca, eu pegava livros e livros e levava para minha casa. Eu era habitolada, né? Vivia com livro na minha casa. Até hoje. Até hoje eu falo que eu só não sou minimalista numa coisa, que é comprar livro. Eu não consigo. Eu ainda não consegui. Mas quem sabe, né? Enfim. Hoje a gente não precisa ir na biblioteca, né? A gente tem o Google. O Google responde tudo. Então, quando eu associo, faço uma analogia de que o Google é o universo. Então, vamos supor, você vai fazer uma pergunta para o universo. É como se você estivesse fazendo uma pergunta para o Google. Então, você entra no Google e coloca assim: Google, chocolate. O Google vai te trazer milhares de respostas sobre tudo que existe de chocolate no universo. Ele vai te falar tudo. Ele vai te dar receita de chocolate, como fazer uma panqueca de chocolate, como jogar o chocolate na cara do vizinho, do que é feito chocolate, qual tipo de cacau, tudo que você puder imaginar, ele vai trazer de resposta. Quem é que escolhe? Você. Você fez a pergunta, o universo te trouxe as infinitas possibilidades, ou seja, o Google te deu as infinitas opções, e você escolhe a resposta que te serve, que funciona para você. Então, eu coloquei chocolate, mas o que eu quero é a receita de um bolo de chocolate. Então, eu procuro nas infinitas possibilidades que o Google me mostrou e tiro lá, bolo de chocolate. Por quê? Porque é o que serve para mim naquele momento. O Google não quer saber qual é o chocolate que eu quero, ele só me dá as opções. Sou eu que escolho. É a mesmíssima coisa com o universo. Agora, se eu não for no Google e não perguntar nada, ele vai me mostrar alguma coisa? Não. Ele tá lá, ele tem todas as respostas, mas eu não fui perguntar. Ele vai dar resposta para quem? Para quem tá entrando lá e perguntando. Se eu não entrei no Google e não perguntei, não vou ter resposta. Então, se você não perguntar para o universo, ele não sabe o que você quer. Aí, como é que ele vai agir? Ele vai agir de acordo com a sua vibração. Você vai estar jogando com a sorte. Porque quando você não direciona a sua energia, vem para você o que estiver mais próximo, mais fácil, mais perto da sua vibração. Você não direcionou e nem pediu nada. Você deixa acontecer. Tá? As perguntas, o que elas são? Elas são comandos para o universo. O universo adora um comando. Então, quando você faz uma pergunta, ele, comando. Comando de resposta. Então, você vai fazer algo que ele vai querer responder, porque a função dele é responder. A função do Google é te dar as respostas, para que você escolha. Então, quando você pergunta algo para o universo, você está abrindo infinitas portas para ele te dar a resposta. Quando você está abrindo uma pergunta para o universo, você está convidando o universo para co-criar junto com você. Porque o universo ele não cria nada sozinho na sua vida. Ele só cria a partir da sua escolha.
a partir da sua energia, da energia que você coloca. É um conjunto. Ele não pode criar nada na sua vida sem você escolher. Então, é uma cocriação, ou seja, ele cria junto com você. Vocês criam juntos, é uma parceria. Você pergunta, ele responde. E aí você escolhe. Mas para isso você tem que usar energia, que é a energia da vibração. A pergunta, ela vai num espaço do universo, onde ela traz esse universo para perto de nós. Onde ela entra na lei da atração, que é uma lei hermética, que é uma lei universal, que existe, você acreditando ou não, querendo ou não, sabendo lidar com ela ou não, problema seu, ela existe. A lei da gravidade. Você acredite ou não, se você jogar um objeto, ele cai, não cai? Ela funciona. Problema seu se você acredita, ela vai continuar funcionando independente da sua crença ou não crença. A lei da atração, a lei da ação e reação, a lei das polaridades, todas as leis herméticas, todas as leis do universo, elas já existem muito antes da gente nascer, do universo, da Terra nascer, e vão continuar existindo. Agora, a diferença é a seguinte, quando você entra num jogo sem saber as regras, a chance de você ganhar é muito menor do que aquele cara que entrou sabendo as regras. Então, se você entra no jogo e não sabe quais são as leis, é muito mais difícil de você ganhar. Se você entra no jogo já sabendo quais são as leis, que são as leis do universo, você se adapta e flui junto com a energia e vai para o fluxo e não contra ele. Quem não sabe quais são as leis ou não entende, pode estar nadando contra a maré e nem saber. Então é assim, quando a gente faz uma pergunta, a gente está acessando o invisível através da pergunta para criar no visível. Tudo começa no pensamento, no invisível, na mente, no todo, na energia, né? E depois essa energia vai condensando, vibrando até condensar mais devagar, até vibrar mais devagar e cair aqui na parte física, material e acontecer. Mas ela sempre começa na parte mais sutil, a parte mais fácil, né? Porque no astral as coisas acontecem rápido. Aqui é que demora para chegar. Então, quando você acessa uma situação, quando você imagina uma situação na sua mente, você está acessando o invisível para trazer para o seu visível. É isso que a lei da atração prega. Então, uma pergunta que eu faço todos os dias, né? Que eu acho que a gente não pode sair da cama sem fazer perguntas, tá? Eu já começo, eu ponho o pé no chão, eu já estou fazendo pergunta. Então, eu já começo perguntando, universo, o que mais é possível? Universo, como pode melhorar? Seja lá o que for, não me interessa. Sempre pode melhorar. Sempre tem algo mais que é possível. Porque quando você pergunta, você está dando uma direção para a sua energia. Você está dando um comando para o universo. Você está mexendo com entrelaçamento quântico, tá? Que é uma teoria da física quântica, né? Que tudo está conectado. Eu não vou explicar aqui porque é uma coisa meio complicada, tal. Quem quiser saber mais, dá uma procurada em física quântica aí. Mas os emaranhamentos quânticos querem dizer o seguinte, que tudo está conectado. Então, se uma coisa acontece aqui, a outra coisa que está relacionada, que está conectada, pode estar mexendo lá do outro lado e ela vai sentir a vibração. É mais ou menos isso para falar bem rasamente, bem tosco aí. Então, quando eu jogo uma pergunta para o universo, em voz alta ou mentalmente, eu estou acessando um mundo que eu não consigo acessar com os meus 5 sentidos. Somente quando eu fecho os meus olhos. Que eu acesso com os olhos da minha mente. A minha mente consciente, não a racional. Então, quando você pergunta para o universo assim, universo, o que mais é possível? Como pode melhorar? Ele fala, uau, você quer saber? Então eu vou te contar. E aí ele começa a mexer nos emaranhamentos quânticos para trazer a resposta para você. Ele começa a fazer mágica na sua vida. Aí as coisas começam a acontecer no seu dia a dia. Entendeu? Por quê? Porque quando você faz uma pergunta para o universo, ele entende a sua vibração. A linguagem do universo, ela não é uma linguagem de palavras. Ela é uma linguagem de vibração, de energia. O que ele entende do que você pergunta não é a palavra que você está usando. É a energia que está naquela palavra. É a energia que está naquela frase que você jogou nele. Então, quando você fala o que mais é possível,
Por exemplo, você está numa situação muito boa, um jantar maravilhoso com a pessoa que você ama e tal, e aí você fala, universo, o que mais é possível? Como pode melhorar? Ele fala, opa, você quer mais disso? Você está gostando? Então é isso que eu vou te dar. Por quê? Porque você está pedindo mais. Quando você dá um comando para o universo, quando você diz para ele, faz uma pergunta, ele entende que você quer mais daquilo que você está sentindo, que você está vibrando. Entendeu? Por isso que nunca você pode, em nenhuma situação, eu não costumo dizer nunca, eu não gosto de usar essa palavra nunca, porque eu acho muito pesada, né? Nunca é muito tempo, né? Mas, quando você fala assim, ai, nossa, isso aqui tá tão bom que se melhorar, estraga. Puta, isso aqui se melhorar, estraga. Tá bom demais. Quando você falou, se melhorar, estraga, você tá dizendo o que pro universo? Olha o comando que você tá dando. Universo, não me mande mais disso, porque tá bom assim, eu não quero mais. Se você mandar mais, vai ficar ruim, vai estragar. É melhor não mandar. Deixa aí para os outros, eu não quero mais. É isso que você está falando para o universo. Então nunca diga, se melhorar estraga. Ai, nossa, como tá bom, eu nem mereço tanto. Nunca fala essas coisas. Sempre pode ser mais, sempre pode melhorar, sempre tem coisa melhor para vir para você. E tem pessoas que elas vibram tanto na escassez que elas pensam o seguinte. Aí entra um pouco de religião no meio, né? Por isso que eu não gosto de religião. A pessoa fala assim, nossa, Deus já me deu tanto, ai, que eu nem mereço. É melhor deixar, não, dá pro outro, porque eu nem quero mais nada, não, minha vida tá tão boa, eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho emprego. Então, eu tenho família, eu tenho saúde, eu tenho emprego, eu tenho meu carro, ai, tá ótimo. Se melhorar, estraga, não, universo, não. Deus, né? Deus não, já Deus é muito bom comigo, já me deu tudo que eu quero. Por que você tá falando isso? Você acha que Deus é limitado, né? O Deus que eu falo aqui é o universo todo, a energia do todo. É limitada? Você acha que ele tem que tirar de você para dar pro outro? Você acha que não tem para você e não tem pro outro também? Tem para todo mundo. O universo não tem limite, ele é um supermercado infinito de possibilidades. Se acaba uma coisa na prateleira, automaticamente ela já se cria novamente. Porque tudo no universo cria assim, ó, rápido. Não é que nem aqui na matéria que demora. Aqui demora porque a gente está dentro de leis, né? De formas condensadas, né? De energia condensada, de vibração baixa e lenta, que as coisas demoram para acontecer. Mas se você vai no... Quem faz projeção astral sabe. Quando você está no plano astral em projeção, tudo se cria rápido, na hora, na sua mente. É muito rápido. Você pensou, criou. Aqui a gente não faz isso por conta da matéria, né? A matéria aqui é mais lenta. Então as coisas acontecem mais devagar. Mas para o universo não existe escassez. Então, se você tem, o outro pode ter mais até do que você e não vai tirar de você para ter. Então, para de achar que você tem muito, que você não precisa de mais, que tá bom assim, que eu não posso pedir mais, que Deus já é tão bom comigo. Se ele é bom, ele pode ser melhor. Sabe? Para de ficar com a coisa de, ai, tá bom assim. Não tá bom não. É melhor ter mais. Quanto mais você tiver, mais você ajuda os outros também. E aí tem muitas pessoas que me perguntam assim, né? Ai, Vanessa, mas tudo bem, eu pergunto, mas eu vivo perguntando pro universo e o universo não me responde. O universo não me responde, eu não enxergo os sinais do universo. Ah, eu não sei o que acontece comigo, viu? Eu acho que o universo não tá me ouvindo. E aí eu pergunto, será?